Oi, tudo bem com vocês? A gente de novo. O sábado às 9 agora tá com o estúdio, que eu sempre vou falar agora, porque a gente tá com o estúdio é emocionante. Hoje a gente tá recebendo o meu querido professor, Rômulo Araújo. Não é puxando o saco não, gente. Mas é um ótimo professor, né? Sim, que eu acabei de descobrir uma coisa aqui que eu tô impactada, que ele era meu professor, eu não sabia. Professor Rômulo Araújo, quais as disciplinas? Tem uma disciplina específica? Bom, primeiro, boa noite para vocês. Uma satisfação muito grande poder participar desse podcast, né? Sábado às 9, está crescendo, né? Oh, meu Deus. Então, uma satisfação imensa. E olha, eu ministro disciplinas de jornalismo digital, né? Rádio e produção de conteúdo multimídia, geralmente associado a vídeo. E me deram esse período uma disciplina de estética da comunicação, né? Que é a turma da nossa querida Kalinka. E foi um desafio, assim, é uma disciplina que ela tem um viés um pouco mais teórico, mas eu estou tentando trazer um viés um pouco mais prático para ela. Sim. Até pela experiência que eu tenho um pouquinho. Mas o legal de ser professor é que você acaba também aprendendo muito, né? A gente quando prepara uma aula, a gente faz muitas leituras prévias, você vai buscar exemplo, né? Você lembra de coisas que você viu na faculdade, então você acaba construindo uma aula que ela é muito diversa, né? Em que você traz ali uns conteúdos que você também coloca um pouco de você na aula. Então, uma aula, assim, mesmo que ela tenha o mesmo conteúdo, mas se ela tiver professores diferentes, ela nunca vai ser igual, né? Porque cada professor traz o seu olhar para dentro daquele assunto também. Sim, caramba. E o senhor ouve podcasts? Com certeza. Inclusive, uma curiosidade para contar, assim, eu sou assim, um apaixonado por rádio, né? Então, antes de falar pela voz, eu já saquei. Né? Inclusive, isso foi uma coisa que até foi motivo de bullying, acreditem ou não. Como assim? Porque quando eu estava entrando ali naquela fase de adolescência, eu acho que a minha voz ficou grave mais rápido, né? Então, quando eu falava com a minha turma, assim, qualquer coisa, qualquer exemplo, eles basicamente não ouviam o que eu queria dizer, né? O único comentário é, olha, nossa, que voz. Então, por um tempo, eu que já era um pouco tímido, eu acabei internalizando isso e eu às vezes evitava falar em público, né? É uma coincidência engraçada e olha onde eu fui parar, na área de comunicação. Mas eu vim parar na área de comunicação muito por causa do meu pai. E aí eu acabo respondendo a pergunta que eu estava falando sobre o porquê de gostar tanto de rádio, né? O meu pai é um cara que é apaixonado por rádio. Mas eu venho de uma família pobre, né? Aquela família assim que é uma casa de madeira, 2 cômodos, né? Aquela coisa assim de batalha, de ver os meus pais passarem um dia inteiro fora de casa para voltarem no início da noite para trazer o nosso sustento e tal. Mas o meu pai, ele tinha uma coisa muito legal, a gente tinha uma velha vitrola que ele ganhou um dia de presente e ele tinha alguns discos, né? Sobretudo do Roberto Carlos, que é o cantor que ele é mais fã assim. Então, além de colocar o disco para tocar, ele ficava brincando de fazer rádio, né? Então, tipo, ele colocava o disco para tocar e ele se imaginava em um estúdio, né? Olá, boa noite, ouvinte, muito prazer, muito obrigado pela sua satisfação. E agora você vai ouvir detalhes do rei Roberto Carlos. Fique aí. Então, eu cresci ouvindo esse tipo de coisa. E aí, eu acho que quando eu cheguei no ensino médio, foi meio que um caminho natural, assim, né? Durante todo o período escolar, eu acabei me envolvendo em coisas que envolviam comunicação, envolvia fazer apresentação, envolvia hora cívica, né? Hora cívica era uma coisa que geralmente me chamavam para apresentar, então eu acho que, eu digo, nem eu que escolhi comunicação, meio que a comunicação acabou me escolhendo. Então eu cresci amando muito rádio, né? Então eu escutava muitos programas de rádio, ainda hoje eu gosto muito de ouvir a programação do rádio, mas o podcast me encantou. Eu lembro que eu conheci podcast ainda durante a faculdade, né? E uma coisa engraçada é que o podcast surgiu no Brasil em 2004, né? E eu fiz faculdade entre 2007 e 2010. Você nem ouvia falar de podcast, você estudava rádio e tal. Mas em 2009 eu participei de um processo seletivo da FAPEAM, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas. Eu passei, né? Eu fui bolsista de comunicação científica lá, inclusive com uma das grandes profissionais do rádio aqui no Amazonas, que é a professora Edilene Mafra. Ela foi a minha superior ali, e lá com ela, o objetivo daquela seleção era produzir conteúdo para a internet. E a gente está falando de 2009 e 2010, aqui no Amazonas. Então a FAPEAM foi meio que pioneira nisso, assim, e um dos conteúdos era áudio. Então aí eu fui trabalhar com produção de áudio para a internet, meio que o precursor do que viria a ser do que era o podcast, né? Que o podcast ele pressupõe
streaming, né? Ele pressupõe que você assine e você receba aquilo. Mas a gente já produzia conteúdo dessa forma naquela época, e depois eu levei isso para outras experiências, né? Para o jornal, eu trabalhei no Jornal Diário do Amazonas, eu levei essa experiência para lá. Depois eu fui trabalhar na Prefeitura de Manaus, aí na Prefeitura de Manaus eu já levei uma experiência mais profissional de podcast. Eu acho que foi a primeira prefeitura da região norte, inclusive, que abraçou essa linguagem do podcast. E em 2014, inclusive ontem, né, a gente está gravando aqui hoje dia 27 de outubro, né? Ontem, dia 26 de outubro, o Facebook me mandou aquele alerta, né, de lembranças. E apareceu lá em 2014, eu ministrei uma oficina de podcast em uma instituição particular aqui de Manaus. E eu olhei para aquilo e falei, caramba, tipo, tem 8 anos já, há 8 anos nem se falava direito de podcast. Eu ministrei uma oficina sobre isso. E eu acho que é muito legal a gente estar vivendo esse boom hoje de podcast, sobretudo aqui em Manaus, né? Diariamente eu vejo novas iniciativas, como a de vocês, por exemplo. Então eu sou completamente favorável a isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. A audiência hoje de podcast no Brasil, ela só cresce. Então, naturalmente, a audiência, aliás, os produtores de podcast também vão crescer, né? É muito fácil para a gente estar numa salinha como essa, assim, aqui hoje, conversando, né? Sem necessariamente ter um roteiro, sem ter aquela voz, uma assim, pauta, aquela voz sisuda, né? Tipo assim, pois vou falar de rádio aqui e tal. A gente não precisa mais disso, né? Hoje, quanto mais natural, melhor. O senhor trabalhou na rádio mesmo, efetivamente? Trabalhei. Na verdade, eu participei de um projeto, de um programa semanal na Rádio Rio Mar durante 2 anos. Inclusive, foi uma época legal porque a Rádio Rio Mar ainda era AM, né? E o conteúdo de AM ele é diferente do conteúdo para FM, né? A AM ela alcança, as ondas elas alcançam um público muito mais longe, né? Então a gente comunicava muito para pessoas no interior, né? Então a gente chegava a receber cartas e tudo mais. Eu achava sensacional isso. Então a gente mandou um abraço para Dona Maria lá no município, né? Não sei o quê, e aí a gente fazia essa brincadeira. Dona Maria, aqui vai sua música que você pediu. E aí a Rio Mar mudou, né? Agora ela é FM. Sim. E no FM a gente fala para a cidade, né? O alcance ele é menor, né? O alcance ele se restringe à cidade aqui. Então e a coisa da FM ela é muito mais corrida, né? Pois boa noite, você que sintoniza aqui agora a partir do... Então você já vai embora, não tem essa coisa de falar mais manso. Será que a gente já ouviu a voz dele em alguma rádio? Eu não tô lembrada. Sobre essa questão das cartas, isso ainda acontece em Urucará, no meu município, que muita gente mandava SMS, que eles disponibilizaram o número da rádio e falava, manda uma música pra mim, manda uma música pra minha amada. E eu gostava, porque era natural, entendeu? Aqui estou mandando a música para fulana, uma mensagem, bom dia, feliz aniversário. Olha, o meu pai chegou uma vez, eu escrevi uma carta junto com meu pai escutava como eu falei para vocês, ele era fã de Roberto Carlos. Aqui em Manaus tinha um programa chamado Clube do Rei, que inclusive era apresentado pelo Ronaldo Tiradentes, que hoje é dono de uma rádio aqui, né? E uma vez eu escrevi junto com meu pai uma carta para o Clube do Rei, porque eu achava legal, é até legal a gente pensar nisso hoje, porque era um programa que ele incentivava os ouvintes a participarem. Então, assim, imagina só, você não tinha uma interatividade muito grande como a que a gente tem hoje, né? Dos ouvintes mandarem WhatsApp, né? E irem lá na fanpage lá da rádio e participarem. Então, às vezes eu já cheguei a ligar para algumas rádios para pedir música. Nossa, tipo, era coisa de meia hora para você conseguir ser atendido. Então a coisa da carta ela funcionava mais, né? E tinha até aquela pegada assim, a carta de hoje é do seu Ronaldo, ele que dedica, né, com todo amor e paixão para a Dona Bena, sua esposa. Então, era um negócio sensacional, assim, eu achava fantástico isso. É uma lembrança que eu tenho ainda hoje. O tom de voz muda tudo, né? Muda, o tom de voz muda muita coisa. A pergunta, não sei se é polêmica ou assim forte, mas será que um dia a rádio vai morrer ou ela vai sobreviver eternamente? Então, tem uma coisa legal, assim, eu que sou um professor, né, agora migrando para o ponto de vista do pesquisador, né? A gente passou, os pesquisadores chamam de midiamorfose, né? O que é a midiamorfose? São transformações que ocorrem em uma mídia por causa de outras mídias. Entendi. Então, o rádio passou por pelo menos 2 midiamorfoses, né? A gente traz isso como radiomorfose. A primeira foi quando surgiu a televisão, né? O rádio dominava, né, aquele período ali da década de 40, início da década de 50, tinha a era de ouro do rádio, né? Aquela coisa dos grandes salões de festa, nos musicais, né? Aquela coisa de descobrir cantores. E aí chegou a televisão, né, com o grupo do Chateaubriand lá, e aí foi o primeiro anúncio de que o rádio morreria, né?
Por que eu vou continuar ouvindo se agora eu posso ouvir e assistir, né? E aí foi um grande engano, né? Porque o rádio se reinventou com as músicas gravadas e com as notícias. Foi quando começou a crescer a questão do jornalismo eletrônico no Brasil. Foi através do rádio, né? E aí a gente tem, por exemplo, a escola do Repórter Esso, que foi um dos principais noticiosos que a gente teve no Brasil. E aí, agora, da década, assim, do final dos anos, da década de 1990 para 2000, a gente teve a segunda metamorfose, que é com a internet. E aí, mais uma vez, o rádio não só resistiu, como ele se reinventou, né? Inclusive, a gente vê que o rádio, ele era o veículo mais próximo em termos assim, de características da internet, porque ele já era instantâneo, você podia ligar para a rádio de qualquer lugar e entrava ao vivo. Ele já era interativo, você podia ligar para as emissoras, você podia mandar as cartas, né? E ele já gerava a questão de engajamento com a audiência, né? Gerava uma fidelização, como o próprio podcast gera hoje, né? As pessoas passam a querer te acompanhar, né? Elas passam a te ouvir semanalmente ali. Então eu discordo assim, nesse sentido de que eu acho que, pelo contrário, o rádio ele é um veículo que ele acaba se reinventando cada vez que surge outra mídia e se fortalecendo, né? Olha nós aqui hoje, sim, fazendo rádio, mas ao mesmo tempo sendo gravados e podendo ser assistidos, né? E agora que a gente tem esse boom de podcasts, aumenta a quantidade, mas a qualidade ela tende a cair? É uma coisa interessante da gente pensar, porque assim, tá mais fácil hoje a gente fazer gravações, né, de podcast, e assim, eu enquanto ouvinte, enquanto espectador, a maior dificuldade que eu sinto é que às vezes as pessoas, tipo assim, botam o microfone para gravar e só sai falando, né? E às vezes assim, o conteúdo não fica tão interessante porque os próprios produtores desprezam essa questão de você prender a audiência, né? Então, por exemplo, quando eu olho assim um episódio, tem 2 horas de material, tipo, tem que ser um negócio muito bom para me prender por 2 horas. Por 2 né? horas. Porque a gente tá tão assim... E uma outra coisa, né? Tipo, enquanto a gente ouve o podcast, a gente tá fazendo outras coisas, né? Tipo, exatamente. Tá vendo rede social, sei lá, a gente tá até assistindo televisão. Caminho do trabalho. Exatamente, tá em deslocamento, então eu acho que talvez seja uma coisa que os produtores de podcast devam passar a dar um pouco mais de atenção, estudar um pouco o rádio, né? Porque no rádio, por exemplo, você aprende gêneros e formatos, né? E isso te ajuda muito, né? Tipo, essa roda de conversa que a gente está aqui é um formato do rádio, né? E tem outros formatos, como por exemplo entrevista, notas, reportagens, boletins. Então essa diversidade de formatos ela está presente no podcast também. Então acho que é uma coisa que os produtores, os podcasters, né, têm que começar a dar um pouco mais de atenção para se profissionalizarem, né? E até conseguirem um retorno financeiro também. Eu acho que é um campo muito legal para se explorar. O senhor trabalha também com alguma outra, além de ser professor? Atualmente eu sou assessor político, além de ser professor, né? E eu acho que essa é uma coisa interessante da gente abordar também, porque como todo o campo da comunicação cresceu, né? Todo mundo tem um comunicador por perto hoje, alguém que domine produção de conteúdo, alguém que saiba gravar um podcast, que saiba manusear uma mídia social, que saiba produzir uma foto, que saiba produzir uma arte, né? Hoje em dia nós comunicadores, né, somos mil e uma utilidades, múltiplos, né? Já éramos, né? Já tinha essa tendência, agora a gente é muito múltiplo, né? E essa questão da coisa da política, ela cresceu muito, né? Você imagina, por exemplo, essa semana a gente teve a conclusão da CPI, né? E as pessoas passaram a assistir não só as reportagens sobre a CPI, mas elas passaram a ver a própria CPI transmitida em redes sociais ou em canais abertos. E eu acho que isso foi uma coisa muito legal, porque acaba aproximando as pessoas da política também, né? Eu lembro que quando eu era estudante, só uns 10, 15 anos, estudante de jornalismo, política era uma coisa muito distante, né? A gente falava, quando eu vi o professor falar de política, a gente logo associava ao político, né? Exatamente. E isso é uma coisa completamente equivocada. Quando a gente fala de política hoje, a gente está falando de tudo que norteia a nossa vida, né? A gente fala, por exemplo, do atraso de uma linha de ônibus, né? A gente fala do aumento absurdo do preço da gasolina, né? Então, e sem contar é uma coisa que me toca profundamente, né? Até pela minha origem também, essas imagens que circulam hoje no Brasil, assim, de você ver as pessoas catando comida no lixo. Nossa, isso
isso é um reflexo de uma política que deu completamente errada no Brasil, talvez não só nesse governo, mas muito por ocasião dele, mas isso é uma coisa que as pessoas têm que notar, sim. Acho que política permeia isso. Então, para mim, além de trabalhar como político hoje, né, eu trabalhei na prefeitura aqui de Manaus durante 8 anos, né, e eu via nesse trabalho uma possibilidade de poder ajudar em um processo de mudança, né, até porque eu consigo me enxergar enquanto cidadão. Então, quando eu me enxergo como cidadão, eu acabo conseguindo me enxergar melhor quando eu vou atuar no serviço público. E hoje, trabalhando com político, eu tenho essa possibilidade também, né? De chegar com ele e dizer, olha, o que você acha desse projeto aqui? Né? Será que é uma coisa, a gente pode criar uma solução para isso aqui? Né? E os políticos hoje, cada vez mais antenados a mídias como essa aqui, querendo comunicadores que entendam disso aqui próximo dele, com certeza ele não está fazendo isso aqui só para ter um voto. Ele está fazendo para chegar próximo das pessoas, dos eleitores. Então, eu enxergo a política muito por aí também. E é um trabalho, para mim, muito, muito satisfatório também. E como é que rola lá? Tipo, se tem alguma preocupação com a imagem do político nas redes sociais? Com certeza. Uma coisa engraçada, a Kalinka vai saber talvez um pouco melhor disso, é que a gente estuda a estética da comunicação, sim, né, Kalinka? E assim, basicamente tudo é estética, né? Tudo é estética. A gente quer passar uma boa imagem para as pessoas. Não sei se vocês estão me vendo bem ainda, mas eu quero passar, eu quero passar uma imagem legal para as pessoas. E com político isso é um nível assim muito maior também, né? Porque qualquer coisa pode ainda que o político tenha uma atuação boa, né? Qualquer coisinha assim, uma polêmica às vezes, um comentário ruim que ele faz pode manchar um pouco a imagem dele nesse sentido. E aí entra outras formas de comunicação, né? Tipo, a gente tenta contornar a situação. Aí entra o trabalho de um assessor mesmo político, né? De você conseguir dar alguns conselhos para o teu assessorado, né? E ele tentar reverter aquele processo. Mas comunicação é uma coisa tão ampla que ela vai te demandando de várias formas, né? E eu acho que acaba entrando nessa questão muito de imagem hoje. Inclusive, a gente nem precisa pensar do ponto de vista político. Nós mesmos, em nossas redes sociais, a gente jamais vai postar, pelo menos eu creio que não, né? Eu jamais vou postar uma foto nossa assim que a gente esteja ruim. Sim. Né? Exatamente. A não ser que seja para atrair uma atenção propositalmente, né? Só acho que marcam a gente, né? Exatamente. Igual a mamãe postando foto. Isso você pode ocultar agora, né? Sim, agora você tipo, não, essa daqui eu não quero que apareça no meu feed, não. Exatamente. Mas a gente às vezes faz uma sequência de 10, 15, 20, 30 fotos para escolher uma para uma. Para postar legal. 2. Então, essa coisa da imagem, eu acho que é uma coisa que as pessoas se preocupam muito, né? A comunicação se preocupa muito com isso. Eu sempre tive curiosidade. Quer perguntar, né? Professor, o senhor cuida da rede social do seu assessorado? Eu ajudo a produzir conteúdo, né? Tem uma equipe que trabalha tem uma equipe específica de mídias, né? Eu sou ali um jornalista que estou como assessor, mas acabo ajudando na produção de conteúdo, né? Então, essa produção, às vezes, ela é tipo assim... procura algum tema interessante para ele falar naquela semana, né? Tipo, primeiro você tem que conhecer o perfil do teu assessorado, né? Então, por exemplo, o perfil do político que eu atuo hoje, ele meio que ele gosta de comentar 3 coisas assim, para ele são prioridades, né? Primeiro, tipo assim, a questão da democracia e política no Brasil. A segunda, ele tem uma atuação muito forte com a questão da Amazônia, né? Como é que está a defesa da Amazônia hoje diante do Brasil, diante do mundo? E aí a outras como é que está a imagem da própria cidade em relação ao país. Então a gente vai pegando coisas que são próximas a ele e vai construindo conteúdos ou às vezes sugestões de conteúdos para ele gravar ou para ele comentar, né? Ou então até resgatando discursos ou falas ou mesmo entrevistas que ele concedeu em emissoras. Eu acho que tudo isso pode gerar um conteúdo legal, né? As pessoas hoje não têm muita paciência, às vezes, de olhar um conteúdo muito longo, né? Então, sim, às vezes a gente chama de drop, né? Tipo, só um trecho de um recorte de 30, 40 segundos de uma entrevista, né? Você bota ali uma musiquinha, né? Coloca umas letras assim que chamem a atenção. Aquilo ali já cria um impacto muito grande, né? Principalmente se o teor ele for alguma coisa que esteja conectada com o que está sendo comentado aquele dia. Então, é muito nesse sentido, assim, né? Não basta você pensar no conteúdo, né? Tem que pensar na repercussão que ele pode ter, a estratégia que ele pode ter, né? Porque acaba que você quer o único fim, né? Que aquele conteúdo engaje, que tenha um número de seguidores aumente, né? Então a gente pensa um pouco por aí. Aí fica de olho nos insights. Com certeza, né? Pra ver. O engraçado, né? Tipo assim, você falou o insight, tem vezes, por exemplo, a gente já passou uma semana
uma semana, sem brincadeira, uma semana para produzir um único conteúdo, tipo, que envolve pesquisa, envolve edição, aí vai para lá, vem para cá, prova, não aprova, não sei o que. Aí postou, foi um conteúdo assim sensacional, era quase um microdocumentário. Aí bateu ali assim os seus 100 likes, né? Tipo, alcançou 500 pessoas. Aí a gente falou, caramba, o que aconteceu e tal. Aí a gente publicou, sei lá, uma foto dele com um cachorro dele, por exemplo. 10 mil curtidas, um alcance de 20 mil pessoas. Então é uma coisa que a gente para e olha hoje, né, para as redes sociais, mas caramba, tipo, olha só, passei uma semana trabalhando nesse conteúdo, esse aqui foi só uma foto com um cachorro. Só foi uma foto. E engajou, tipo, 100 vezes mais do que o outro. Então, eu acho que são coisas que nós da área da comunicação precisamos ficar atentos também, né? Então, existe uma estratégia, como o senhor disse, que existem momentos para ele produzir algum produto. Então, por exemplo, Outubro Rosa. Vocês escolheram algum evento para ele produzir diretamente para esse evento do Outubro Rosa, diretamente para as mulheres, só porque ele era político? Porque ele é político? É um assunto que inevitavelmente ele tem que comentar, né? Sim. Até porque se você for olhar para eu faço um exercício de não ficar só atrelado a político com quem eu trabalho. Eu sigo outros políticos. Eu vejo o que eles estão falando. Eu acho que, na verdade, isso não é só um exercício para quem é da área da comunicação, não. Eu acho que isso é um exercício de cidadania mesmo, assim. Sigam os políticos da cidade de vocês, do estado de vocês, do país de vocês, né? Mesmo que você não concorde com ele, mas às vezes ele está ali postando sobre uma coisa para o qual ele foi eleito para fazer, que você pode chegar lá na rede dele e discordar, ou acrescentar, né, ou opinar. Então eu faço esse exercício de olhar para os outros. E às vezes é legal que, por exemplo, já aconteceu assim, de eu produzir um conteúdo que foi uma coisa que, eu acho que isso aqui é legal para ele comentar. E ele foi lá e comentou. Aí, passou um tempo depois, todos os outros políticos começaram a postar. Então, para você ver, assim, os próprios políticos acabam olhando o que um ou outro está postando e naturalmente vira um ambiente, assim, de você comentar. Agora, assim, tem coisas que sempre vão render pautas políticas e pauta até de imprensa mesmo, né? Tipo, Outubro Rosa é uma campanha a nível mundial, né? Sim. A questão do cuidado da saúde da mulher. A gente veio no Novembro Azul aí, passamos pelo Setembro Amarelo, que é uma campanha que cresceu muito a questão de prevenção ao suicídio. Quando eu era estudante, né, eu lembro muito bem que isso era uma coisa que era tabu, assim, a gente não falava sobre suicídio, né? Eu lembro que eu fui trabalhar no jornal e teve um caso, né, e a gente foi sugerir, assim, né, vamos fazer uma abordagem do ponto de vista educativo sobre isso, né? O nosso editor pulou de lá, não, a imprensa não fala sobre isso. Tipo, foi a primeira vez que eu lembro de ter ouvido isso. Mas por que a imprensa não fala sobre isso? Não, porque pode incentivar as pessoas a cometerem. Eu falei, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, né? Tipo, é claro que eu tô falando isso, era do 2009, né, 2010. E o Setembro Amarelo veio crescendo, assim, acho que de 2012 foi a primeira campanha ali, 2013, 2014, olha onde a gente está, 2021, e a campanha... Você não vê hoje uma pessoa pública não falando sobre isso, né? Se ela não falar, ela que está fora da bolha, né? Então eu acho que a gente tem que estar muito antenado a esses temas sociais, assim, tipo racismo, feminismo, a questão dos LGBTQIA+. Isso são pautas sociais, que foi até um tema de um trabalho que a gente fez, que eu acho que eu proponho propositalmente às vezes para os alunos, porque a comunicação ela não pode se dissociar disso de forma nenhuma, né? Sim. A comunicação tem que estar acompanhando esses movimentos sociais, porque é isso que norteia a nossa vida hoje. Fiquei com uma curiosidade agora sobre ainda o político assessorado. Quando ele fala alguma besteira assim por acaso, como é que rola para consertar? Uma confusão, assim. É um desafio, olha, é um desafio. Mas você me deu até um estalo, que foi uma coisa uma vez que eu comentei com outro colega que trabalha para um outro político, né? Já acontece isso, a gente troca figurinhas às vezes. Em que, por exemplo, teve uma vez que o meu assessorado já teve numa situação dessa, assim, e aí acho que o primeiro exercício a se fazer, olhando pelo prisma da comunicação, né? O primeiro exercício a se fazer é possível reverter? Ponto 1. 2. O que é possível comentar sobre isso? 3. Ele está errado ou ele está certo? Acho que isso é um ponto essencial, assim, reconhecer o erro, ou então ver juridicamente o que pode ser feito, se é melhor não falar agora e falar depois. Mas tem um outro ponto, assim, né? Eu digo muito para as pessoas com quem eu trabalho que, assim, olha, uma crítica ao meu assessorado, ela jamais vai ser uma crítica a mim, ao eu profissional.
Então eu procuro separar isso muito bem, né? Já aconteceu de eu estar em roda de conversas com outras pessoas e as outras pessoas ficarem brincando com coisas que o meu assessorado comentou, tipo, você não comentar, você está falando dele, você não está falando de mim, não. Eu só trabalho. Eu trabalho, né, cara? Tipo, se não fosse eu, seria outro, então... Então tem muito isso, mas é claro que assim, eu tenho o privilégio de poder me identificar com muitas das pautas que ele defende. Então eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? A gente até comentava nos bastidores aqui, assim, você trabalharia para o político tal? Eu te confesso assim, que se eu pudesse escolher, eu diria não. Nosso né? presidente. Mas, né? Pois é, né? Mas aí tem aquela coisa também, assim, tipo, às vezes a gente tem que pensar assim, eu sou um profissional da comunicação, se me chamarem para fazer um trabalho, se eu posso fazer aquele trabalho, eu vou executar, né? E eu lembro que teve uma vez que um chefe meu me falou isso, assim, ele disse, olha, Rômulo, a primeira coisa que tu tem que pensar quando tu trabalha para um político, que ainda que você não queira trabalhar para ele, ou que você discorde dele, tem que lembrar o seguinte, ideologia não enche barriga, né? Então assim, tipo, você não se preparou para ser um profissional de comunicação, tipo, você pode conduzir aquele trabalho, então bora fazer o trabalho. Né? Então o senhor aceitaria o Bolsonaro, trabalhar para o Bolsonaro? Eu pensaria, né? Pensaria muito bem, né? Mas deixando muito claro que as minhas pautas não passam muito longe das dele. Assim, agora uma pergunta bem pessoal, minha curiosidade. Paga bem ser assessor de comunicação? Essa é uma curiosidade muito boa e eu digo para você hoje assim, com a experiência de acho que 12 anos no mercado, eu passei por muitas áreas da comunicação, eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso. É onde paga melhor. Acho que a assessoria principalmente a assessoria de comunicação, existe uma diferença entre o assessor de comunicação e o assessor de imprensa, né? O assessor de imprensa, ele trabalha, como o próprio nome sugere, numa relação entre o assessorado e a imprensa, né? Quando eu falo de assessoria de comunicação, eu estou ampliando o leque super, assim, de uma forma muito exponencial. Então, a assessoria de comunicação, ela pressupõe o quê? O marketing que é feito, pressupõe o planejamento de conteúdo para as mídias, pressupõe a própria relação dele com outros agentes institucionais. Então, tudo isso envolve o assessor de comunicação. Então, eu acho que no mercado, falando assim de Manaus, Amazonas, aqui no nosso mercado, assessoria de comunicação e imprensa é onde se paga melhor um profissional de comunicação hoje, né? Agora, claro, tem outras frentes. Tem uma coisa que está crescendo muito, é o empreendedorismo e marketing, né? Que eu acho que isso é uma coisa legal de se estudar. O campo do marketing, um campo de você saber ter uma boa atuação como um social media, por exemplo, né? Eu acho que isso é uma coisa que também te traz um retorno muito importante. Acontece assim, né? Embora eu sou professor e atuo como assessor político, mas não raro aparece tipo assim, tu topa fazer esse freelance aqui? Tipo, eu avalio, né? Se for uma coisa que não conflita nem com uma agenda nem outra, que dá pra fazer, tipo, às vezes eu faço. Até porque, assim, tipo, tem coisas que às vezes eu gosto muitas vezes de desafio, assim, tipo, tem uma coisa que às vezes é diferente. Por exemplo, no mês passado, acho que foi final de agosto para início de setembro, eu fiz eu ministrei um mini curso para uma turma de pesquisadores da Fiocruz, um curso de produção audiovisual, né? E foi muito legal, porque era um público para mim novo, assim, tipo, eu leciono para quem é da área de comunicação, né? Mas quando você vai ver lá, sei lá, tem gente da área de saúde, tem gente, né, tem microbiologista ali, então é legal ter essa relação diferenciada e sobretudo é legal ver que outras pessoas que não são da área estão começando a abrir seus olhos para isso aqui, né? Elas querem que o trabalho delas alcance o público e para que isso aconteça, necessariamente elas têm que entender minimamente um pouco sobre comunicação, né? Tem que ter um conceito, né? Que bate-papo, né, Canica? Na verdade, que história? A gente já está encerrando o bate-papo, mas eu vou dizer que eu estagiei no Ângelo Ramazotti também. Olha que legal. No terceiro ano. Meu E eu sei como é. A gente se sente assim quando a gente leciona, mesmo que por estágio, e um aluno te agradece por isso, você sabe que o que você está fazendo é uma coisa boa, entendeu? E nesse momento que a gente está vivendo, ter a educação praticamente colocada de lado e a gente está dando uma ponta de faca para manter essa arma que a gente tem, que é a educação, ver um professor como o senhor assim, exemplo, e eu acho que eu vou falar aqui, Canica, que ele falou ainda agora, e talvez eu estude comunicação por causa dele. Porque tem perfil de comunicador. Cara, Sim. É impressionante mesmo, sabe? A sua história e o fato de que você... Não é que
sendo demagogo aqui, mas você venceu na vida, você conseguiu. Você é professor, você tem várias outras profissões e está formando outros profissionais, está formando aqui, minha irmã está estudando com o senhor. E eu acho que eu também, como professor, só tenho ali a agradecer por estar nessa batalha todos os dias, assim, me inspirando. Eu estou emocionado por causa disso, que é foda mesmo, de verdade. E obrigado, cara. Obrigado por ter participado dessa conversa aqui com a gente. Eu te agradeço. É isso, tô sem palavras. Não, mas é uma coisa que Não, pode falar. Só para completar, assim, mas é uma coisa que mexe, assim, tipo, você falou uma coisa muito interessante, né? Se um aluno te agradecer, meio que você se sente a tua missão cumprida, né? Naturalmente, assim, eu já tive alunos que falaram muito claramente que, tipo assim, que eu era um professor ruim, que eu não inspirava nada, eu já tive esse tipo de aluno. E é claro que quando a gente está em um início de carreira, a gente se afeta com aquilo, mas até aquilo virou para mim um aprendizado, assim, tipo, eu passei a olhar por um outro viés, né? Pô, eu não consegui com aquele, mas eu consegui com outros, e esses outros aqui vão multiplicar isso também. Sim. E uma outra coisa que você me fez lembrar é que, foi até uma coisa engraçada, assim, os professores que me formaram na faculdade, né? Depois eu virei colega deles, né? E duas grandes professoras assim que estão na minha vida até hoje se chama Edilene Mafra, que eu comentei ainda agora, que para mim é uma grande referência na área de rádio e hoje é uma amiga pessoal, né? É muito legal essa relação que a gente cria, assim como alguns dos meus ex-alunos são alguns amigos também, pessoas com quem eu trabalhei, que já estão no mercado. E uma outra dessas professoras é a nossa coordenadora aqui no curso da FAMETRO, onde a gente está gravando esse podcast aqui, né? Que é a professora Leila. A Leila foi minha professora do 2º ao 8º período, orientando o meu TCC. Junto com outros colegas. Então, que exemplo melhor, né? Que exemplo melhor. Hoje ela é minha chefe, né, aqui. Mas eu sei muito bem a história que eu tenho com ela, eu sei muito bem do compromisso que ela tem. E esse compromisso que ela demonstrou quando eu era aluno, hoje eu estou reproduzindo com outros alunos. E daqui a um tempo, quem sabe a Kalinka não vai estar dando aula também e vai lembrar desses exemplos também. Então, é aquilo, assim, eu acho que nós, enquanto seres humanos, a gente pensa muito por esse aspecto, assim, ou deveríamos pensar, né? Nós estamos aqui de passagem, mas o que fica é o que a gente consegue transferir para o outro, né? Acho que isso é uma coisa legal também. O legado. Como a gente se mantém vivo, né? Exatamente. E digam vocês também que vêm de outra cidade, né? Tipo, do interior, tenho certeza que... É uma coisa até legal que só pra gente já fechar, né? Mas é uma coisa legal que eu observei aqui, é que tem muito aluno vindo de outras cidades aqui do Amazonas. Já não é uma hegemonia só de alunos aqui da capital procurando um curso como esse, por exemplo, de jornalismo. Eu acho isso fantástico. Eu torço pelo dia para que a gente tenha um Amazonas mais incluído nesse universo, de verdade. Até porque eu já fiz algumas viagens para o interior, eu já fiz um trabalho no Alto Solimões. Em uma semana eu conheci 5 cidades ali, né? Conheci Tabatinga, Benjamin, Atalaia, aí você vê Letícia e vê Islândia, eu acho que é o primeiro município no Peru, né? Assim que você atravessa Benjamin. Eu saí de lá em choque, assim, eu saí de lá completamente impactado, porque era uma realidade que eu não conhecia. Eu aqui da capital indo conhecer, né? Aí você volta transformado. Você vê como é que eles fazem comunicação lá. Eu visitei uma rádio de lá e eu fiquei assim encantado com aquilo. A rádio para eles lá era o meio como eles se informavam, era a internet deles ali, né? Então eu vejo muito hoje esse desenvolvimento do Amazonas, o desenvolvimento regional dessa Amazônia, que muita gente enxerga a Amazônia como um negócio só. Eu faço mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM. A primeira coisa que você vê numa aula dessa é isso. Gente, a Amazônia, diferente do que você vê na mídia e de como outros brasileiros enxergam, ela não é homogênea, ela é super heterogênea. A gente tem uma Amazônia Manauara, a gente tem uma outra Amazônia atravessando aqui a ponte, né, sobre o Rio Negro, enfim, a gente tem Amazônias em outros estados. Então isso é uma coisa que nós amazônidas, nós temos que valorizar isso, né? Nós temos que valorizar porque eu acho que é a nossa raiz, é a nossa história, é a nossa cultura, né? E tudo isso passa pela comunicação. Eu já faço convite para o professor visitar Urucará. Exatamente. É um prazer, eu não conheço ainda. Mais um, porque o Helder também quer ir. Vou levar os dois. Já faz uma tour para lá, né? Sim, exatamente. Conhecer esse município, pode conhecer lá como funciona a comunicação. Sim, lá, com certeza. A rádio também lá, eu não sei quantas, você ainda tem uma. Sim, ainda tem. Mas ela
É como a Calica disse, é o meio que as pessoas têm de interagir, de oferecer música, rádio, conteúdo. Sabe uma coisa legal? Eu ministrei aula para alguns alunos assim, de interior que já se formaram. Hoje em dia, 2 deles que saíram desses municípios, um de Humaitá e outro de Coari, trabalham na rede amazônica. Então eles voltaram para os seus municípios para atuar lá. Ser Que é o Lucas Lobo em Humaitá e o... meu Deus, o nome do outro agora. O correspondente de Coari? O Arquipo? De Coari, o Arquipo Góes, exatamente. O de Coari. Então, eu acho isso fantástico. É um dos sonhos meus como professor. Daqui a pouco a Kalinka volta pra É isso que eu ia falar, pessoal, se eu volto para um cara para ser correspondente, olha a TV Amazônica. Me nota. Antes da gente já vai encerrar, só para contar que é um dos meus sonhos, eu sempre compartilho com a Kalinka, que é levar o progresso para o interior, porque a gente precisa, entendeu? A educação de lá é muito boa, é excelente, forma muita gente para entrar na universidade e simplesmente por falta de empenho dos governantes em bancar falo desse jeito ali, bancar os estudantes para vir para cá, moradia, essas coisas, que é muito difícil, e acabam perdendo vaga na universidade, faculdade por causa disso, entendeu? A comunicação, ela ajuda muito nesse processo. Teve um dia que eu estava fazendo um trabalho de aula, eu entrevistei um correspondente do interior de Santa Isabel do Rio Negro, ele estava aqui em Manaus participando de uma oficina, e ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse que uma vez ele fez uma reportagem sobre a cidade, sobre a falta de caixa eletrônico na cidade. Essa reportagem passou aqui em Manaus. Na semana seguinte ele disse que tinha uma equipe de uma agência bancária para fazer uma sondagem lá para instalar um caixa eletrônico. Então eu acho que exemplo melhor que o jornalismo pode proporcionar do que a mudança social. Exatamente. A voz do povo, né? Exatamente. Professor Rômulo, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Professor Rômulo, muito obrigada por aceitar o nosso Eu saio daqui convite. Transformado também. Podcast. Eu desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Muito legal, né? Sábado às 9, né? O que a gente faz no sábado às 9? Sei lá, talvez. Vão assistir o nosso podcast. Acho que eu quero, inclusive, aproveitar e mandar um abraço pro Leandro, meu filho de 8 anos. Oh, meu Deus. E a minha esposa, Vanessa, que sábado às 9, geralmente a gente tá comendo uma pizza, vendo filme, né? Agora, esse sábado agora, eu vou ouvir o podcast de vocês. É isso aí. E eu até tô impressionado, porque hoje que eu soube que o professor é assessor. Eu não sabia. Professor, só quer deixar sua rede social para seguir? Em todas as redes eu padronizei as minhas redes, isso é uma outra estratégia de comunicação, tá? Em todas as redes eu sou Rômulo Araújo AM, Twitter, Facebook, Instagram, até o LinkedIn. Até o LinkedIn. Vamos colocar. AM de Amazonas, né? É nóis. Eu já ia perguntar. Nosso estado. Dê um like se você gostou do vídeo, se não gostou, dê um like também. Porque só tem essa opção. Siga nossas redes sociais no Instagram, sábado às 9. Facebook, ouça a gente no Spotify. Se não quiser ver, só ouvir a gente também tem essa possibilidade. Me siga no Instagram, Kalinka Valenca. E os outros perfis vão estar no link da descrição. E é isso, gente. Compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho e aguardem o nosso próximo sábado. Eu estou impactado com esse bate-papo. E é isso, Obrigado, pessoal. Tchau. Um beijo.